Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Povo Crente. Desde já eu quero convidar você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, você que não é inscrito, e você que é inscrito aqui no nosso canal. À medida que você assistir esse vídeo e achar que ele pode edificar a vida de mais algum irmão, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, esse vídeo dessa semana eu quero estar compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo e nas igrejas por onde eu tenho frequentado, amém? Eu achei de suma importância, gente, compartilhar isso com vocês, porque Deus falou essa semana, Deus falou em congresso, Deus falou através de sonho, Deus falou através de um canal do YouTube que eu acompanho, que eu respeito. E por isso eu vim trazer essa mensagem, porque eu sei que é a mensagem do Espírito Santo para a igreja do Senhor. Primeiro eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor aqui com vocês. Livro de Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 9, fala assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Presta atenção no 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Só até aqui que eu quero estar lendo com vocês. Nessa semana Deus falou tremendamente comigo. Deus tem falado tremendamente com a sua igreja. Eu acabei de ler aqui um versículo da palavra de Deus, aonde diz: comunicar as vossas necessidades com os santos. É a primeira coisa que eu quero estar passando para vocês. Deus advertiu a sua igreja ao fato de que nós evangélicos temos tendo o costume de compartilhar nossa necessidade com ímpios. Esse ímpios pode ser através de uma amizade que você considera porque te trata muito bem, como eu já vi cristãos falar. Muitas vezes tem cristão que não se identifica com os irmãos da igreja, acha os irmãos da igreja muito radicais e vai compartilhar sua necessidade com pessoas de obras escuras, pessoas que têm suas vidas em trevas, simplesmente porque aquela pessoa, aparentemente, ela é compreensiva, ela é amorosa e parece até mesmo ter mais amor no seu coração do que os próprios evangélicos. Nessa semana eu vi muito Deus falar a respeito desse problema que está acontecendo com a igreja. E Deus chamando a sua igreja a compartilhar a sua necessidade com Ele em oração. A Bíblia diz aqui: compartilhar a vossa necessidade com os santos. Nós sabemos que os tempos são difíceis. Muitas vezes não sabemos quem é quem. Estamos naquela parte de trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. Mas existe um que é nosso amigo e nunca vai mudar, que é o Senhor Jesus. Nessa semana o Senhor Jesus chamou a sua igreja: compartilha a tua necessidade comigo em oração. Porque muitas vezes nós temos o costume. Eu não tenho costume de Face, como eu já falei. Mas eu sei que muitos têm. E tem de colocar nos seus Face tudo o que acontece na sua vida. E os seus Facebook acaba sendo uma janela para que os teus inimigos vejam o teu ponto fraco. Para que a tua vida, ao invés dela ser
edificada, ao invés dela progredir diante de Deus, a tua vida ela vai caindo, porque você tem exposto a tua necessidade a inimigos e não tem exposto a tua necessidade ao Senhor Jesus, que é o teu melhor amigo, ou não tem buscado uma autoridade espiritual para comunicar a tua necessidade. Essa semana Deus falou tremendamente, irmãos, sobre a necessidade de orar, sobre a necessidade de buscar e ler a palavra do Senhor. Nós estamos muito conectados com a internet. A palavra de Deus falou comigo tremendamente essa semana. Outra coisa que Deus, da passagem da mulher com fluxo de sangue, lembre-se, igreja do Senhor, que essa mulher, antes dela ir até Jesus, a palavra de Deus diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. E isso Deus tem chamado a atenção, porque nós muitas vezes temos gastado tudo que nós temos no lugar errado e com as pessoas erradas. Preste atenção, a solução para a nossa vida está em Jesus e na sua palavra. Outra coisa, gente, no versículo 14 fala: abençoai e não amaldiçoei. E eu quero dizer para você, meu amado, se verdadeiramente você tem vivido esse evangelho, ou se você tem se deixado levar por um outro evangelho. Como nós temos visto muitas vezes, irmãos da igreja têm se identificado até mesmo com louvores que incitam a vingança entre os irmãos. Isso é muito grave, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Devemos louvar a Deus, devemos estar sempre adorando ao Senhor, mas nós temos que tomar cuidado com as heresias encobertas. A palavra de Deus aqui, como eu acabei de ler para você, fala o seguinte: se o teu inimigo tiver, olha aqui é versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a tua cabeça. Então, meu amado, olha aqui, você que quer ser crente, fogo puro, pentecostal, muitas vezes você está lá dentro da igreja cantando aqueles hinos de índole vingativa e acha que isso é ser fogo puro, mas eu venho contradizendo aqui, porque a palavra de Deus contradiz isso. A palavra de Deus diz que vai amontoar brasa sobre a sua cabeça aquele crente que souber dar alimento ao seu inimigo quando ele estiver fome, e dar água ao seu inimigo quando ele tiver sede. Então eu venho advertir a você a segunda coisa que Deus tem falado comigo essa semana. Preste atenção, porque a essência de Cristo é o amor. Ainda, gente, voltando àquela parte, comunicar as vossas necessidades aos santos. Outra coisa que eu quero falar sobre isso também. Sabe por que muitos evangélicos acabam comunicando a sua necessidade? Sim, a falsos amigos, como eu falei, procuram as pessoas que aparentemente sabem serem boazinhas e concordarem com tudo. Porque muitas vezes nós deixamos de observar a palavra de Deus quando diz para nós fugir da língua lisonjeira. Procure aquele teu parente, procure aquele teu irmão em Cristo que tem uma palavra sincera, meu irmão. Ainda que essa palavra não seja tão agradável, tão doce aos teus ouvidos, mas é essa palavra que vai te ajudar. No versículo de número 10, fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Olha aqui, sabe o que é preferir em honra? É esse negócio que eu tô falando para você. Tem muito crente que ao invés dele preferir o seu pastor, dele preferir os seus líderes espirituais, ele vai ter amizade com o ímpio, porque ele acha que com o ímpio ele se sente melhor, ele se abre melhor, não sabendo ele que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. E essas pessoas, na verdade, parecem ser amigas, mas estão te levando para o abismo, ou estão simplesmente ouvindo os teus problemas e sair por aí dando um mau testemunho a teu respeito. Presta atenção e vigia. Outra coisa que eu quero falar aqui, versículo de número 16: sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas. Meus amados, esse versículo aqui está fora de moda. Para essa igreja moderna ele está fora de moda, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus nunca vai sair de moda.
Sede unânimos entre vós e não ambicioneis coisas altas. Está chamando nós para a humildade. E sede unânime está falando de concordância, coisa que não está havendo entre os evangélicos. Meus amados, qual que é o congresso, qual que é a reunião, qual que é o grupo que não tem discordância, discórdia entre os irmãos? Nós somos um corpo em Cristo e há necessidade de haver união e concordância entre nós. Isso que eu quero dizer para vocês, amados, nós temos que saber nos perdoar, nos tolerar. Não é por causa de uma palavra que nós devemos se afastar, se corromper um do outro e guardar mágoa, levar mágoa pelo caminho. Versículo de número 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós, como igreja do Senhor, temos que buscar, nos esforçar para manter a paz com todos os homens. Seja cristão, não cristão, conhecedor da palavra, não conhecedor, seja vizinho, seja família, seja colega de trabalho. Mas eu queria dizer uma coisa aqui para você em relação desse versículo. Eu vou falar agora com você que é crente e servo de Deus. De repente você tem lutado para manter a paz e você não tem conseguido, e você tem se sentido frustrado, você tem se achado um fracassado porque você não tem conseguido. Parece que as pessoas não querem manter a paz com você. Por que Deus fala na palavra dele, quando estiver em vós? Porque o Senhor sabe, irmãos, que vai ter momento na nossa vida cristã, e não são poucos, são muitos, aonde que você vai desejar muitas vezes no teu coração ter amizade, você vai querer o bem às pessoas, mas você vai ver que elas detêm um sentimento totalmente contrário em relação a você. Você não sabe de onde sai tanto ódio, tanto desprezo, mas você percebe que há muito ódio, muito desprezo. Muitas vezes eles fazem isso justamente para que você se sinta mal. Mas lembre-se de uma coisa, meu irmão, Deus é justo e Ele sonda os corações. O mais profundo do íntimo do sentimento do ser humano não é escondido para Deus. Muitas das vezes as pessoas fazem isso para que elas mesmas possam se assentar às suas mesas e dizer: ué, mas ele não é um servo de Deus, ela não é uma serva de Deus? Por que vive então sozinho, desprezado dessa maneira? Você entendeu, meu irmão? Mas olha, presta atenção numa coisa: se isso tem acontecido na tua vida, analise, analise. Se você não tem paz, a culpa é de quem? É você que sente ódio e desprezo pelas pessoas? Ou você é vítima do ódio e do desprezo delas? Porque se você é vítima do ódio e do desprezo delas, o que eu tenho a dizer para você é que você é um servo de Deus, sim, não é fracassado não. E o que eu tenho para dizer para você é que levante a tua cabeça e se alegre, porque grande é o teu galardão no céu, porque assim fizeram com nosso Senhor Jesus. Ele mesmo disse: se o mundo vos odeia, não se aborreça, porque primeiro odiou a mim. Eu digo isso, meus amados, porque hoje eu tenho percebido que algumas pessoas, às vezes mesmo que se diz evangélico, eles estão numas trevas tão fortes que eles estão praticando obras de trevas. Eles estão se unindo muitas das vezes com outros, não por amor, mas por ódio, para combater contra os verdadeiros servos de Deus. Aí você pode me perguntar: mas como assim, irmã? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: Satanás, ele conhece a palavra de Deus inteira. Ele sabe tudo que Deus deixou ali na Bíblia. E muitas vezes Satanás, ele tem usado de pessoas para colocar você, para colocar eu em uma situação aonde que nós venha se sentir que nós não estamos. Nós estamos errados. Ah, Jesus, por que isso? Por que está acontecendo isso? Muitas das vezes você luta para que haja paz e não consegue que essa paz exista. Não está em você, são pessoas que não querem ter paz. Então você está perante a Deus. Satanás, ele quer pôr na tua mente que você é um fracassado como servo de Deus. Mas Deus fala para você: você está limpo. Deus conhece os corações. Aqui eu queria falar com vocês aqui sobre o versículo de número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está:
minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Irmãos, eu quero falar sobre o que esse versículo fala comigo, o que Deus tem falado comigo nesses dias. Quando Deus está falando, dá lugar à ira, gente, não é a ódio, preste atenção. A ira simboliza uma indignação mediante a uma coisa que você sabe que é injusta, que é errada, que é blasfêmica, que é herege. Você tem direito, sim, você é um ser humano, mas toma cuidado com a ira. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis, para que a ira não vire ódio. Como eu falei no meu vídeo passado, o ódio torna-nos como semelhante aos homicidas. Mas preste atenção numa coisa, gente, essa ira não é uma ira que Deus quer que nós se iremos por coisas tolas. Muitas vezes nós estamos irados pelas coisas erradas, iramos-nos por muitas das vezes por não termos conseguido comprar o sapato que nós queríamos, por nós não ter conseguido muitas vezes assentar no lugar que nós queríamos dentro da igreja, porque nós não conseguimos muitas vezes adquirir um carro que nós queríamos, mas não se iramos pelas coisas que Deus espera que o justo se ire, que é justamente quando há o corrompimento dentro da sua igreja. Recentemente eu passei por uma experiência que me deixou triste, pois eu vi muitos evangélicos numa determinada situação que eu não quero expor aqui para não estar expondo pessoas, mas eu tive experiência de ver ali evangélicos se irando num momento, numa situação em que era para eles darem glória a Deus. E eu fiquei muito entristecida, porque eu disse: engraçado, as pessoas se iram quando alguém diz a verdade agora. Mudou tudo. Mudou o sentido de tudo. Quando alguém é verdadeiro, todo mundo se indigna, se levanta. Eu não vejo ninguém se indignar com a heresia, com a mentira, com a distorção da palavra de Deus, com o pecado. As pessoas simplesmente abraçam. Não, nós temos que amar. Outra coisa que Deus tem falado comigo, não nessa semana, mas há muito tempo Deus tem falado comigo. As pessoas colocaram o homem no lugar de Deus. Em nome do amor ao próximo, eu não posso mais falar sobre o pecado, gente. Por isso que eu fiz um vídeo aí, gente, para lembrar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu devo amar o meu próximo, sim, mas nunca, em nome desse amor, negar a palavra do meu Deus e muito menos negar a Jesus. Uma coisa que eu quero dizer para você, irmãos: se você vê uma pessoa em pecado, você sabe que se essa pessoa morrer no pecado, ela vai para o inferno, ela não vai ter salvação. Muitas vezes você deixa de falar simplesmente porque você não quer ter problema, ou você quer dizer: não, eu não posso agredir essa pessoa com palavras. Então você opta por deixar que a pessoa morra no pecado e diz que isso é em nome do amor. Aí eu te pergunto: que amor é esse? Sendo que você conhece a palavra e sabe que se a pessoa morrer no pecado, ela vai para o inferno. Então eu digo que isso não é amor. Hoje em dia eles estão pregando respeito. Jesus não mandou respeitar, ele mandou amar. E quando nós amamos, nós falamos a verdade. Olha o que eu falei lá atrás para você: fuja da língua lisonjeira, fuja das pessoas que só têm palavra doce, porque esses não amam coisíssima nenhuma. Esses apenas querem estar numa boa com tudo e com todos. Não dá para servir a dois ao mesmo tempo, ou agrada um ou agrada outro. Ou a pessoa fala a verdade e desagrada a Satanás, ou ela se omite e desagrada a Deus. Do fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro com pessoas que na verdade tinham suas faculdades, mas nada podiam fazer por ela. E a igreja nesses dias tem gastado todo o seu tempo, toda a sua força e a sua fé com falsos amigos e pessoas com doutrinas mundanas, que na verdade só estão minando as forças da igreja, estão minando a força espiritual dos servos do Senhor. Outra coisa, meus irmãos: seja grato ao Senhor. Não importa o que você esteja passando, seja grato ao Senhor. Eu digo isso, irmãos, porque alguns anos atrás eu vivia feliz com Deus, apesar de eu morar numa casa muito simples, muito humilde, mas eu vivia feliz porque eu via Deus já me tirando de uma situação. Primeiro, Deus me tirou de uma situação onde eu não tinha casa.
Aliás, primeiro Deus me tirou de uma situação onde eu estava em trevas. Depois ele me levou a uma situação de sofrimento, mas já me sentia livre daquela carga terrível do pecado. Depois o Senhor foi transformando minha vida, me colocou numa casinha humilde. Eu digo para você que o adversário das nossas almas, quando ele vê você ali no cantinho humilde, você feliz, ele se levanta com ira. Muitas vezes se levanta com muita ira para dizer, nossa, mas ele não tem nada, ela não tem nada. Por qual o motivo de tanta alegria, de tanta gratidão? E eu digo para você, seja grato ao Senhor onde você estiver. Seja grato, porque o maior Senhor Jesus já fez por nós. Ele nos deu a garantia de que o nosso nome pode estar escrito no livro da vida. É somente nós obedecer a palavra dele. Então, aonde você está hoje, glorifique ao Senhor. Hoje, meus amados, hoje o Senhor tem me colocado numa situação não uma situação de exaltação. Eu sou contra, os irmãos sabem muito bem que eu sou contra esse evangelho de prosperidade, esse evangelho que focaliza aqui a terra como se o céu nem existisse. Eu sou contra isso, mas uma coisa eu digo para você, a tua gratidão incomoda Satanás. Quando você abre a boca para dizer muito obrigado, Senhor, muitas pessoas querem chegar próximo de você e dizer, mas você está agradecendo porque você tem pão com manteiga para comer? Olha aqui, eu tenho pão eu tenho coisas melhores, eu tenho manjares melhores para comer, eu moro em casas melhores, eu tenho carro melhor do que o seu. Então a nossa gratidão incomoda Satanás. Sabe o que Satanás quer fazer de nós? Murmuradores, como ele fez com aquele povo hebreu lá no deserto. Pessoas que não sabiam agradecer a Deus pelo milagre que recebia. Pessoas que nem sequer acreditavam no poder que Deus tinha de realmente conduzir elas até a terra prometida. E hoje nós não vamos copiar o papel daquele povo não, porque nós somos povo que já nos espelhamos naqueles erros para não cometer o mesmo erro. Nós sabemos que somos peregrinos nessa terra. Deus pode dar como também pode não nos dar. Mas a nossa obrigação é agradecer a Deus porque nós estamos a caminho da terra prometida. E nós vamos chegar nessa terra prometida em nome de Jesus. Irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu senti assim, muita alegria no Senhor. Primeiro, de ouvir Deus falar comigo, ainda que para repreender. Porque Deus só fala e só exorta aqueles a qual Ele ama, não é verdade? Então eu quero deixar para você a mesma alegria que o Espírito Santo deixou na minha vida. Igreja amada do Senhor, esteja preparada, volte o teu pensamento a Jesus. Ore mais, busque mais, ame mais, perdoe mais, leia mais a palavra, esteja mais em comunhão com o Senhor e uns com os outros, porque o tempo está próximo. Se o Senhor Jesus permitir, irmãos, daqui uns dias estaremos trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus, amém? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.